Sou a Gabriela, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana de Santa Maria, UFN, e vou apresentar a série Cidade Narrada, que é constituída por 4 episódios. Esta série se trata de uma prática extensionista em tempos de pandemia da disciplina Seminário Integrador 4, que é composta por estudantes de todas as licenciaturas da UFN. O objetivo da série é conhecer e dar visibilidade aos espaços e movimentos de educação não formal em contextos urbanos, como a Gari e a Vila Belga, respeitando o distanciamento social requerido em tempos de pandemia. Dando início ao episódio propriamente dito, o acadêmico Eric nos apresentará o primeiro episódio, Memórias dos Passos Perdidos. Tudo bem contigo, Eric? Olá, Gabriela, tudo bem? Então, sou o Eric, sou acadêmico do curso de História, estou no 4º semestre e no programa de hoje vamos falar sobre o contexto histórico da Gari e da Vila Belga, patrimônios do município de Santa Maria. A estação férrea da Gari ela teve sua construção iniciada em 1873, através de um decreto imperial. Projetada pelos engenheiros Teixeira Lopes, sua data de conclusão não é de certeza. Alguns autores acreditam ser por volta de 1885 e outros falam em 1899 e 1900. O local teve sua arquitetura influenciada pela arquitetura belga e inglesa, servindo de cenário durante décadas para viajantes de todo o país. Sua importância se justifica por ter se tornado o maior complexo ferroviário do centro do Rio Grande do Sul. No começo da década de 1920, os trens iam até São Paulo e com esse visível desenvolvimento foi dado mais um passo em direção ao progresso. Foi realizada a construção da plataforma coberta para passageiros de embarque e desembarque. A Gari, como é conhecida há muitos anos, se tornou símbolo local, pois a partir de sua construção desencadeou o contexto social da cidade, configurando a ela uma cultura da cidade ferroviária. A grande demonstração disso foi o impressionante salto populacional que quintuplicou nos 20 anos após a chegada da ferrovia. Em 1923, o prédio da estação pegou fogo. Também nos anos 90 houve vários incêndios. E em 2 de fevereiro de 1996, Santa Maria foi abalada pela desativação da linha que transportava passageiros. E logo veio o abandono e também os atos de vandalismo. Parte da área acabou virando uma ocupação, dando origem a uma comunidade lindeira, a Gari. Boa parte deles justamente de ex-ferroviários, que com a desativação das linhas acabaram por ficar desempregados. A Gari foi tombada como patrimônio histórico do Rio Grande do Sul em 2000. Para enriquecer nosso episódio, trazemos nossa primeira convidada, Thaís Tomasi, que se apresentará e iniciará sua fala sobre a estação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Meu nome é Thaís Giacomini Tomasi, eu sou historiadora e mestre em História pela Universidade Federal de Santa Maria e estou atualmente fazendo meu doutorado na mesma instituição e meu interesse é o estudo do consumo e das transformações culturais que ocorrem aí no final do século XIX e quase chegando no início do século XX. E vou contribuir aqui então com a questão da Gari e em uma fala posterior vou tentar abordar um pouquinho da questão da modernidade, da importância da ferrovia nesse contexto. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de começar pelo começo, né? Como nós estamos tratando de uma questão histórica, seria importante que a gente fizesse uma retomada aqui de como que a ferrovia vai passar a ser esse condutor da modernidade, vamos dizer assim, e como que essa transformação que vai ocorrer inicialmente na Europa vai se espalhar então para os diversos continentes colonizados e conquistados, e mais precisamente como que Santa Maria vai fazer parte desse contexto, tá? A Gari, então, a estação ferroviária que nós conhecemos em Santa Maria, que nós chamamos de Gari,
ela está inserida então em um complexo que a gente pode denominar como um parque histórico, né? Já que fazem parte diversos prédios que nós conhecemos aí como a Escola de Artes e Ofícios, a Escola Manuel Ribas, a própria Vila Belga, entre outros espaços de Santa Maria. Mas, antes de tudo, é importante a gente perceber como que a ferrovia, que vai começar a ser um condutor dessa transformação da Revolução Industrial, vai ser importante nesse contexto, né? Apesar de certos tipos de vagões serem usados anteriormente, é no século XIX que a gente vai ter essa transformação na forma como a ferrovia vai atuar nesse contexto do comércio e da industrialização, tá certo? É mais ou menos a partir da década de 1820 que nós vamos ter esse boom das locomotivas a vapor, que apesar de inicialmente serem bastante onerosas, vão se popularizar bastante, dada a necessidade, a partir da Revolução Industrial, desse transporte de grandes volumes, tá? Isso vai acabar chegando no Brasil a partir daí da década de 1850, com mais fervor, vamos dizer assim, a partir de toda a ideia de tentativa de modernizar o Brasil em razão da chegada da família real. Mas nós temos aí na segunda metade, então, que há o início dessa difusão da ferrovia no Rio Grande do Sul. Em outros locais mais urbanizados, como Rio de Janeiro e São Paulo, a ferrovia vai começar a se estabelecer um pouco anteriormente. Mas como nós estamos tratando da realidade do Rio Grande do Sul, então a partir da segunda metade, com a inserção aí de alguns trechos, essa questão da ferrovia, ela tem que ser levada em consideração em alguns aspectos. Como eu disse, em algumas cidades mais urbanizadas do Rio Grande do Sul, a ferrovia vai chegar antes, mas isso vai acontecer por vários motivos, principalmente porque, como é uma tecnologia um pouco onerosa, ela acabava por necessitar uma grande movimentação da sociedade. E aí, no ano de 1884, é que a gente vai ter o trecho que passa por Santa Maria em direção ao norte do Rio Grande do Sul, fazendo essa conexão com o tronco norte, que é muito importante para transporte de diversos itens, pessoas, enfim, e aí que vai haver realmente uma conexão entre os trechos e um aumento, então, das transações, tanto culturais, econômicas, sociais, dentro do nosso estado. No ano de 1898, a ferrovia, então, ela é incorporada pela Companhia Auxiliar de Chemin de Fer Brasil. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a ferrovia e a sua importância em Santa Maria, é importante a gente destacar o processo histórico que as ferrovias tiveram a partir do século XIX. Eu destaco, então, que a partir do século XIX, principalmente depois da década de 1830, é que as ferrovias vão se tornar essa locomotiva, realmente, do transporte dos grandes volumes que eram feitos na industrialização a partir da Revolução Industrial. E apesar das locomotivas a vapor serem bastante onerosas nesse período, elas acabaram fazendo parte desse contexto e inclusive se espalhando para outras regiões do globo, como no caso do Brasil e dos países latinos também. Na segunda metade do século XIX, aqui no Rio Grande do Sul, e mais especificamente em Santa Maria, no ano de 1884, é que há a criação do tronco que vai conectar Santa Maria ao tronco norte. Então, há a construção desse trecho em Santa Maria que a conecta com outras regiões do estado do Rio Grande do Sul.
E depois a ferrovia vai ser adquirida, incorporada pela Companhia Auxiliar. Entre 1898 e 1910 é que Santa Maria vai ver a ferrovia crescer exponencialmente, inserindo a cidade então nessa discussão sobre modernidade e urbanização. Mas, infelizmente, a partir de 1911, outra companhia estadunidense acaba incorporando boa parte da companhia auxiliar. O que ocorre nesse período é uma decadência da importância da ferrovia, mas não no sentido da própria ferrovia em si, mas da administração que é mal feita por essa empresa, ao sucateamento, serviços mal feitos, salários baixos, etc., que vão estar inseridos nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, onde esses grupos estavam mais interessados na corrida armamentista para a Primeira Guerra Mundial do que necessariamente nesse incremento da exportação que os países não centrais, vamos dizer assim, nessa disputa da Primeira Guerra, estavam buscando, que é o caso do Brasil, né? E aí vai até ocorrer um evento da greve e questões de violência e tudo mais, e depois esse contexto da ferrovia como principal motor da modernização de Santa Maria acaba caindo em decadência. É também nesse contexto que a gente tem que levar em conta que há a incorporação da malha ferroviária pelo Borges de Medeiros, criando então a aviação férrea do Rio Grande do Sul, com aquela concepção de modernidade que ele vai então, a partir da ferrovia, tentar incorporar. Mas alguns dos pontos importantes que a gente pode perceber nesse contexto de transformações que vocês puderam perceber desde a segunda metade do século XIX, com a criação de diversos trechos da malha ferroviária no Rio Grande do Sul, é que há essa tentativa de se conectar com esse mundo em transformação, e que essa conexão que Santa Maria vai estabelecer vai perdurar por muito tempo, e disse que ela só vai ser substituída pela questão da universidade, de como a Universidade Federal de Santa Maria vai mudar o foco da cidade para a questão universitária. Mas até esse momento, aquela memória, a questão patrimonial desse apego a esse passado e essa tentativa de reconexão, ela é muito forte e ainda se mantém, na verdade. E o que a gente pode dizer, assim, de maneira geral, é que a cidade de Santa Maria sempre foi trabalhada por muitos vieses, porém a gente pode expandir esses vieses de análise. E quando eu falo em apego, isso não tem um tom pejorativo, na verdade, é uma questão de percepção, né? Porque do ponto de vista historiográfico, a gente consegue compreender que essa questão da memória, ela é bastante complexa. Então, os indivíduos em Santa Maria sempre buscam essa retomada da questão ferroviária como uma forma de buscar esse passado com o qual nós não temos mais contato. E a partir do patrimônio histórico, principalmente, é que nós podemos visualizar esse passado que nós não vivenciamos, mas que está ali, né, e que de certa forma tem sido negligenciado na sua questão estrutural e tudo mais. E aí, tanto nessa questão da ideia de modernidade, urbanização, com o qual Santa Maria vai se relacionar bastante aí no fim do século XIX, início do XX e tudo mais, eu gostaria de levantar alguns pontos que são interessantes para que a gente possa pensar a ferrovia como um meio para compreender mais Santa Maria. Aí posso destacar então a questão étnico-racial, que é fundamental. Temos várias pesquisas, inclusive, de indivíduos que se dedicaram a buscar essa retomada e inserção das pessoas negras na construção de Santa Maria, e demonstrar que esses indivíduos estavam tão inseridos quanto os estrangeiros que passaram pela cidade. Aí outra questão importante é a questão da educação. E nesse quesito também temos muitas pesquisas realizadas
e que vocês conseguem acessar bem tranquilamente no Google, assim, com algumas palavras-chave e tudo mais. Porque esses trabalhos, eles se debruçam sobre essa tentativa de utilizar e conversar com a educação de forma que a questão ferroviária ela fique mais palpável a diversos indivíduos e não só uma discussão acadêmica. E aí, por fim, eu gostaria de trazer uma questão que pode parecer esquecida, mas não deveria ser, que é a questão da migração e de como Santa Maria sempre foi uma cidade receptora e acolhedora para seus migrantes. Se vocês forem considerar o contexto da Gare e da Vila Belga, a gente pode perceber aí vários indivíduos de diversas culturas e países diferentes que vieram, fizeram parte, formaram essa cidade. E isso vai continuar ocorrendo em todo o século XX, inclusive atualmente com os estudantes que saem de suas casas em diversos locais do estado, do país, e inclusive de fora, e que trazem todas as suas características, a sua concepção de mundo e tornam Santa Maria essa cidade tão diversa e culturalmente multifacetada que nós temos. Então, eu acho que a partir desses eixos seria importante que nós pudéssemos perceber o passado ferroviário como esse conector e uma possibilidade de compreensão de como Santa Maria pode ser uma cidade mais acolhedora novamente e enfim, retomada historiográfica, produção de conhecimento, sempre é fundamental para nós compreendermos a nós mesmos em relação ao nosso passado. É isso, eu agradeço muito. Obrigado, Thaís, pela sua contribuição. Com certeza vai ter grande relevância nesse podcast. Dando sequência, agora falaremos um pouco sobre a Vila Belga. Projetada pelo engenheiro belga Gustave Waitier, começou a ser construída no início do século XX a fim de servir de moradia para os funcionários da Companhia Belga, Companhia Auxiliar dos Ferroviários Brasileira, que vieram a ser construídas as ferrovias da região. O conjunto original de casas distribuía-se ao longo de 4 vias, 2 no sentido leste-oeste, Rua Coronel Ernesto Beck, com 32 unidades, e Rua Pinheiro Machado, atual Manuel Ribas, com 28 unidades, mais 2 que formavam a farmácia. E 2 no sentido norte-sul, Rua Garibaldi, atual Doutor Walter, com 10 unidades, e Rua Coronel André Marques, com 13 unidades. Segundo o toupamento municipal da Vila Belga, atualmente o conjunto conta com apenas 79 residências, com as configurações originais, térreas e geminadas 2 a 2. Agora, a nossa próxima participante, Roselane Casanova, professora da UFN, falará um pouco sobre a Vila Belga. Boa tarde, eu sou a professora Roselane Casanova Correia, do curso de História da UFN, Universidade Franciscana, e eu estou aqui para falar para você sobre a Vila Belga. A Vila Belga, ela é inaugurada no início do século XX, tem uma arquitetura que acompanha a arquitetura das casas operárias europeias do período, mais ou menos daquelas construídas na Europa no final do século XIX, com a Revolução Industrial. Então, ela chega aqui, essa arquitetura da Vila Belga, no início do século XX. A Vila Belga está ligada à chegada da ferrovia em Santa Maria, em 1895, quando os funcionários vêm para cá, porém, a Vila Belga ela é construída para abranger os técnicos da ferrovia, não os trabalhadores, aqueles operários que vão se estabelecer em outro bairro. Então, a Vila Belga está neste contexto da chegada da Ferrovia Santa Maria, que vai dinamizar essa região da Avenida Rio Branco. E também, dentro da Vila Belga, vai ter outros destaques para a cooperativa. A Vila Belga também está ligada a fábricas, a cooperativas, enfim. Ela está dinamizando a cidade nesse momento, uma modernização também urbana que vai ocorrer nesse momento. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer para vocês.
Assim, em nome dos integrantes da disciplina de Seminário 4, agradecemos a disponibilidade das convidadas em trazer sua contribuição na construção desse projeto, e também aos nossos estimados ouvintes pela sua atenção. Passo a palavra para ti, Gabriela, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Eric e convidadas. Então, você gostou do primeiro episódio? Não fique triste que acabou, pois no próximo conheceremos mais sobre como os acadêmicos da licenciaturas da UFN, na disciplina Seminário Integrador 4, estudaram a Gary e a Vila Belga. Agradecemos a sua atenção e até lá!